Olá, hoje eu voltei porque apresentaram algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre as técnicas terapêuticas, Eu vim trazer de uma forma um pouco mais clara, o trabalho que é realizado, com a intenção, com o intuito, falar mais dessas dores, desses ressentimentos da infância, Para trazer como um exemplo do potencial, do emocional, eu trouxe esse amiguinho aqui, este bonitinho. Ele representa esse emocional ressentido, que nós chamamos aqui de crianças ressentidas. Por que crianças? Porque essas percepções, essas crenças, essas verdades inquestionáveis, foram percebidas na infância, na nossa trajetória da infância. E sim, conforme pergunta que foi feita, desde a gestação, nós fazemos leituras e temos percepções relacionadas às questões emocionais, que são as questões de relacionamento, o que o outro espera de mim. Várias questões são elaboradas e a maioria dessas tecnologias, dessas técnicas, dessas áreas do desenvolvimento humano conseguem trazer isso, Que desde a gestação nós vamos fazendo aprendizados. E esses aprendizados podem ser aprendizados que nos impulsionam para melhorar, que nos motivam, nos fortalecem, ou que trazem feridas, dores, aprendizados que acabam nos limitando, bloqueando, que nós damos o nome de trauma e várias outras questões. Então, este amiguinho, este bonitinho, nós vamos chamar de Juninho, porque representa as nossas crianças, Ele fez pré-aprendizados na vida. Então, esses aprendizados trazem uma forma de perceber o mundo, uma forma de interagir com as pessoas, com o masculino, que é o que é representado pela mãe, pelo pai, perdão, e o feminino, que é representado pela mãe. Então, nessa construção, esses comportamentos, essas percepções do que o outro fala, as ações que eu tenho para com o outro, as reações, são direcionadas por esses aprendizados primeiros. E até nas decisões da vida, relação com o financeiro, com o dinheiro, com amor, com relacionamento, com a maternidade, com a paternidade, com tudo isso. Então, isso aqui representa as feridinhas emocionais, tá vendo? Esse aqui tem uma só, porque já está passando pelo cantinho, as outras já foram sendo diluídas, Mas ele tem uma feridinha aqui, persistente. Como nós avaliamos isso? Então, nós primeiro usamos a análise corporal para identificar, eu trouxe aqui um dos mapas para mostrar para vocês, o mapa, o manual de funcionamento que a pessoa recebe, é explicado para ela tudo, para ela entender como ela funciona, em que momentos da vida ela registrou a maioria das percepções que ela tem. Se foi na gestação, na amamentação, nos primeiros passos, quando começou a interagir com as pessoas, no desfraude, ou nesse iniciozinho da sexualidade, ali para os 5, 6 anos de idade. Até aí, essa faixa etária, a pessoa vai desenvolvendo e formando os mapas, os traços de caráter, entendeu? E aqui nós fazemos, deixa eu ver se dá para vocês verem de uma forma melhor. Então, a ferramenta utilizada, a real ferramenta, a tecnologia, é o olhar do analista corporal. Nós treinamos, somos preparados para perceber em alguns pontos específicos do corpo o percentual desses traços, a existência desses registros nessas fases que eu relacionei para vocês. Então, aqui são dados os pontos, tá vendo? Nessa parte aqui, perdão. Aqui nós vamos pontuando, tá vendo? Olhando algumas partes do corpo, nós vamos dando os pontos para ver que traços estão presentes ali. No final, é tirado um percentual e a partir daí nós avaliamos, o quanto de funcionamento é racional, emocional, o quanto de tendência a uma ambição natural da pessoa, o quanto de tendência a uma dependência afetiva, o quanto ela vai ficar presa nas expectativas, nos desejos dos outros, em detrimento dos dela, prioritariamente dos outros. O quanto de percentual ela tem
na capacidade, no funcionamento de pensar, na habilidade de pensar, na facilidade de tomar atitude, de agir, né? E de sentir. Então, são definidos percentuais. Ó, percentuais. Tá vendo? De uma forma bem clara, que a pessoa consiga pegar esse mapa e, a partir da explicação que o analista corporal dá, ela consegue entender que situações trazem para ela dores da infância, no sentido de uma situação onde ela interprete que ela é humilhada, traz a dor de um traço. E esse traço pode travar, ou pode ter uma reação instintiva de sobrevivência. E o quanto de cada traço ela tem de recursos para potencializar também as decisões, os sonhos de vida, os projetos que ela tem. Então, cada pessoa tem um funcionamento específico. A junção dos traços, esse percentual que é feito juntando um traço com o outro, dá para perceber como a pessoa age e reage com o masculino, o feminino, com o financeiro, com o afetivo. E isso é um despertar muito grande. Então, a partir dessa análise corporal que a pessoa recebe, né, esse manualzinho de funcionamento e tudo é explicado para ela, nós começamos a avaliar quais são as questões da vida que a pessoa quer trabalhar mais, né? E vamos buscando essas feridinhas. Ela entende com o mapa o ritmo de vida que ela tem, dá para explicar para ela como foi a infância dela e que situações ficaram mais marcantes para ela na relação com o paterno e com o materno. E nós vamos identificar junto a essa pessoa, na vivência atual, quais são os sonhos que ela não está conseguindo realizar, quais são os desafios que ela não está conseguindo vencer. Então, a partir de identificar essas feridinhas no emocional, as coisas que estão travando o ritmo de vida dela, nós utilizamos as outras tecnologias, né? As outras percepções para facilitar o trabalho. Então, com a neurolinguística, nós conseguimos adequar a linguagem que ela utiliza, conseguimos adequar, levantar questionamentos acerca das verdades inquestionáveis, das crenças que ela tem. E perceber essa programação inconsciente que estão direcionando a vida dela. E aí, com várias, né, possibilidades aí de técnicas, de ferramentas, ensinamos a pessoa a como utilizar isso. Como vencer esses desafios, como atingir esses sonhos, né? E a entender cada vez mais o seu processo, auxiliando nessa busca do autoconhecimento. Quando as questões já estão, digamos, mais aprofundadas, digamos assim, né? Que já atingiram o aspecto físico, o corpo físico. Então, nós temos o corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico. Quando essas feridas emocionais já ultrapassaram a questão mental em termos de parar, eu quero fazer e não consigo, eu quero fazer e não consigo. E não entendo por quê. Eu quero, mas não estou entendendo o que me impede. Nós trabalhamos as questões inconscientes, né? Muitas vezes, em muitos casos de traumas, bloqueios, usamos até a hipnose ericksoniana, que não é apagar ninguém, né, nada disso, é você utilizar de uma linguagem que acesse com mais facilidade o inconsciente, com a permissão da pessoa, é lógico, em casos onde isso se faz necessário e a pessoa aceita, mas é uma abordagem muito tranquila, né, muito efetiva e muito rápida, porque não tem as barreiras, né, do consciente travando, do medo, do controle. O inconsciente fica mais aberto. Nós acessamos mais fácil essas crianças que não têm toda essa percepção ou esse controle do adulto. Aí, quando já atingiu o corpo físico, nós usamos o bioalinhamento, né, que é possibilitar ao corpo alinhar-se, reenquadrar-se, buscar as respostas para essas questões. E aí vamos identificar onde está a questão física, o desconforto, a dor, a dificuldade física, para compreender que conotação, que situação levou a isso,
que percepção, né, nós tivemos na infância e aí podemos trabalhar até o que já está na vida adulta agora, que vai liberar essa questão, onde o corpo vai entender que não precisa mais estar ali alerta, atento, nos relembrando que houve uma situação impactante, inesperada, onde reativou uma lembrança da infância. E a partir daí, como foi falado, as outras terapêuticas para auxiliar esse processo, enquanto tudo isso vai se encaminhando para auxiliar o emocional, o vibracional, trazer mais alegria, mais prazer, mais paz para todo esse processo de autoconhecimento, de autopercepção, de autoeducação e autorreconstrução. E é essa a nossa proposta: curar, ajudar o autoconhecimento e o processo de cada um de autocura, né? Todo o processo é individual, intransferível. Cada um decide o que é importante, o que precisa fazer e qual é a prioridade de sua vida. A partir de agora, então, são esses coraçõezinhos feridos que nós convidamos para o seu aconchego terapêutico. Esses coraçõezinhos que começaram essas feridinhas, esses ressentimentos, essas mágoas, essas leituras equivocadas porque éramos crianças, a que venham, né, buscar o auxílio para que consigam aprender como funcionam e decidir a partir daí o que fazer. Um grande abraço em todos esses coraçõezinhos. Aqui um abraço do nosso Juninho, tá? Em todas as crianças que vocês trazem, nos adultos que nós nos tornamos. E que possamos aí nos responsabilizar a partir do momento da consciência do que nos aconteceu, de mudar, de nos renovarmos e evoluir e seguir para uma vida feliz, mais tranquila e mais em paz. Agradeço a vocês as questões, enviem mais perguntas e aqui responderemos. Um grande abraço, muita luz, paz e bem, hoje e sempre.